deficiente visual, eu estou dizendo já, ou pelo menos a minha percepção, é de que eles estão invisíveis. Eles não enxergam, mas nós também não estamos vendo o deficiente visual. Eu não enxergo, mas eu escuto, eu falo, eu ando, Deus do céu. né? Então é muito além disso. É muito além. A sociedade não está preparada. A sociedade está tratando o deficiente visual como uma sombra, né? Ele está ali, mas ele não existe de fato. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Direto na Causa Podcast. Eu sou o Júlio Santos, estou ao lado do meu irmão Glauco Santos. Estou vestindo camiseta preta, cabelos castanhos, escuros ou claros? Escuros, né, Glauco? Olhos castanhos esverdeados, uso um relógio laranja e preto, estou de bermuda verde e de meia. E você, Glauco? Eu sou igual o Júlio com alguns Gênio. diferenciais. Ai, Estou meu Deus sem do céu. relógio, não uso uma aliança dourada, não sou casado. Ah, é verdade. Mas temos um anel idêntico, preto, que é o anel do Tron, a gente chama. Estou de bermuda azul, camiseta preta como ele. E com uns detalhes, um ralado do braço esquerdo, do lado direito, caiu que eu de caí bike. de bicicleta. Então, eu sou o Marquinhos aqui perto do E Júlio. estamos aqui no estúdio Santa Cast. Atrás dos nossos convidados tem uma parede de cimento queimado com 2 quadros, uma obra de Miró. Giovana do meu lado direito aqui na cabine de comando, certo? Televisão do meu lado esquerdo e na nossa frente nossos convidados de hoje, porque a causa de hoje é sobre moda inclusiva. E aí, Glauco? Moda? É, e esse episódio é especial do ICCT, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores, que é um prazer aqui do Direto na Causa a gente apoiar. Vai vir mais conteúdos aí. Se você não conhece o Instituto, que faz um trabalho há mais de 90 anos aqui em Campinas, vai lá visitar. A gente vai deixar o QR Code aqui. Se você puder contribuir qualquer valor, será bem-vindo. Pô, quero conhecer mais o ICCT. Tem site, tem nossa playlist aqui com mais de 6 episódios, que essa playlist vai aumentar. E também, se você puder contribuir, principalmente, eu acho que vamos dar um recado aqui, oftalmologista, que está aí nos escutando, por favor, se vocês puderem contribuir, liberar 5 consultas para os assistidos, para eles poderem ter o laudo validado para poder solicitar o transporte público aqui em Campinas. Então, oftalmo, se você estiver ouvindo a gente, coraçãozinho de dorama aqui, ó, Isso por não favor. é, você não precisa ser oftalmo. Se você Você conhece o o oftalmo, encaminha. ou se você é um médico de outra especialidade, conhece o amigo oftalmo, que você sempre tem colegas, por favor, Isso aí, indica tem uns ele aí. amiguinhos, é isso aí. Sem mais delongas, nossos convidados, Rosângela Rubo, Edinaldo de Oliveira, influencer mais conhecido como Ed. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, viu, Rosângela e Ed. Vamos lá. A honra é toda minha de Amém. estar aqui hoje. Que bom, que bom. Principalmente pela nossa causa, né? Que a Sim. nossa causa é fantástica. Eu não tenho nem palavras para descrever como isso é uma coisa gratificante. Mas o meu nome é Rosângela Rubo, eu sou designer de moda, eu estou envolvida na causa da pessoa com deficiência visual, né? Eu sou uma senhora já avantajada nos anos. Eu sou uma pessoa morena, de pele morena, né? Meu cabelo, apesar da minha idade, ainda tem uns resquícios escuros, castanho escuro, mas tenho já bastante cabelo grisalho. Estou usando uma camisete de cor verde água e estou aqui com o coração aberto para falar para vocês desse maravilhoso projeto nosso. certo. E aqui ao lado está o Ed. Ah, eu, né? É. Eu, né? Eu costumo dizer que para começar, né, para me descrever tudo, para apresentação, eu já peço para que todo mundo me siga, porque lá vai estar toda a minha descrição, todo mundo vai me conhecer melhor ali, o que eu faço e estou começando a fazer. Então, minha rede social é ed.vitrine, né? Ele vai sair como Edu Oliveira. E eu costumo me descrever até como eu faço no Instituto, né? É a minha descrição. Eu sou moreno, alto, bonito, sensual e tenho 25 anos. Olha só. Então, é como eu me descrevo, porque é como eu me sinto hoje. Então, não vai ter como vocês me verem em pé. Então,
é mais um motivo para vocês entrarem na minha rede social, para vocês fuçarem e me stalkearem lá. Ed, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então vamos começar, legal. Isso aí. Começa. Rô, como é que... Rô, já é íntimo aqui, né? Sim. Como que o ICCT cruzou sua vida? Que momento? Você já tinha isso na cabeça? Vou trabalhar com moda inclusiva? Isso apareceu? Você já meio que contou aqui nos bastidores que teve uma doida aí que incentivou você, né? A Exato. trabalhar. Olha, por incrível que pareça, eu nunca tinha trabalhado com nenhum tipo de inclusão. Eu fiz a faculdade de designer de moda, né? Eu fiz a faculdade, eu já estava bem mais velha, já estava perto de 60 anos. E também nunca me passou pela cabeça, mesmo na faculdade, em pensar nessas coisas que eu achava que tinham outras pessoas pensando, sabe? A gente se engana, né? Até que uma amiga minha, a Melanie Ribeiro, que é a CEO da MR2, ela sabia da minha formação em moda e ela me propôs que nós fizéssemos uma oficina através do PROAC para ensinar deficientes visuais a costurar. Evidentemente, eu tomei um choque, porque eu nunca havia pensado nisso. Eu achei que ela estava sob efeito de alguma substância, né? Aí ela me respondeu, não, Rô, eu já andei pesquisando e me disseram que a metodologia a gente encontra e a gente ensina, como ensina qualquer pessoa. Como eu gosto bastante de um desafio, né? Eu falei, tá bom, eu topo, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A partir disso eu pesquisei, desenvolvi alguns materiais, porque evidentemente o material que você usa para uma pessoa que é vidente não vai ser o mesmo para uma pessoa não vidente. Então desenvolvi alguns materiais, pesquisei metodologia e acabei criando a minha metodologia. Aí nós fizemos 5 oficinas no estado de São Paulo, pelo PROAC, e mais 5 oficinas no estado do Pará, pela Lei Rouanet. Quando essas oficinas terminaram, todos os locais onde a gente promoveu a oficina, eles receberam a doação das máquinas de costura. Então, para cada local, que eram entidades, né, que cuidavam de pessoas deficientes visuais, eles ficaram com 5 máquinas de costura cada entidade. Aí o Porfírio, que é o presidente do instituto, veio falar comigo dizendo que, ai meu Deus, e agora, né? Tem as máquinas aí, a gente não vai ter quem possa dar continuidade nisso, tal. Será que você não poderia nos dar uma ajuda? A intenção dele, acho que ele não quis dizer para mim trabalhar de fato lá, né? Ele só deu uma, né, cutucadinha para que eu orientasse algumas pessoas lá dentro para que elas pudessem continuar esse trabalho, como um multiplicador mesmo, né, do trabalho. E eu topei, aí a Lucy veio comigo, que a Lucy é uma pessoa que trabalha lá na diretoria também. Depois vieram mais a Cacilda e depois mais a Beth. Só que no fim das contas, a gente acaba mordido pelo bichinho, e eu estou lá há quase 2 anos, então assim, e pretendo continuar muito, porque eu estou querendo fazer com que isso cresça muito, que realmente a gente possa multiplicar isso, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Quantos assistidos hoje estão fazendo? Olha, a nossa oficina atual, nós estamos com 7 assistidos. Mas a gente já requisitou outra sala, porque isso é um trabalho que tem que ser vagaroso, lento, né? Não dá para ser como qualquer outro ensino. Eles têm que incorporar aquilo para poder ficar trabalhando na máquina. Porque a grande maioria nunca teve contato, até mesmo quando enxergava a grande com roupa, maioria não. com costura. E assim, o que eles questionavam, o que eles gostariam muito, que eles diziam no começo, era só consertar, fazer uma barra, alguma coisa assim, né? Mas a gente está indo bem além disso. Agora eles estão fazendo um pijama. Estão construindo um pijama para eles. Mas nós requisitamos outra sala, porque se fôssemos esperar que eles todos ficassem 100%, a gente ia ficar muito parado, né? Então eu pedi uma outra sala, a gente vai começar com um novo grupo e, se Deus quiser, a gente vai aumentar muito isso e ir para outros lugares.
eu quero ir para outros lugares também, mostrar que eles merecem ter cidadania, ter autonomia, ter independência, sem ter que ficar pedindo nada para... o problema não é pedir. O problema é que às vezes você não tem alguém ao lado que possa te ajudar. Então eles precisam de independência, mobilidade, tudo. Sim, devolvendo Eu dignidade pretendo e que inclusão, isso cresça muito, se Deus quiser. Amém. Então, até aproveitar que se tiver alguém aí de empresa de máquina de costurar, pode pedir Sim, também, viu? Dá o pode. Tem recado aquela aqui. marca clássica que a vovó, a mamãe, né? Sabe aquela? essa, aquela Sim, sabe aquela? Sim, ajuda a Tá gente. escutando os gêmeos doidos aqui? Já... A gente não tá pedindo tigrinho nada. Nossa, Só coisa Não, é uma causa ótima. nobre. Então, assim, né, Ju? É isso aí. E Ed, e aí você começou a frequentar lá com a Rô. Como é que foi isso? Como é que você... Você já era do mundo da Você moda era do mundo antes, da Ed? moda? Não. Então, eu acho que a Rosângela, eu acho que eu me permitia conhecer a Rosângela, né? Porque quando a gente acaba perdendo a visão, né? A parte visual, eu acho que vem junto, você perde a autoestima, você perde o autocuidado. E aí, como eu me questionava muito, eu falei, eu não posso ficar nisso, né? Eu respirava a moda, eu vivia a moda, eu só fazia isso a minha vida inteira, né? E agora? Depois disso, o que eu vou fazer? E aí, através de uma amiga nossa em comum, na verdade, já era para eu ter feito um curso com a Rosângela anterior, não deu certo, mas aí ela pegou e fez esse intermédio nosso. Ela me ligou e falou assim, Ed, vai ter uma oficina. A Rosângela vai estar dando uma oficina no Instituto. E ela toda delicada, ela falou assim, será que você se interessa em fazer? E aí, como eu falo, eu me permitia conhecer a Rosângela e eu falo que hoje eu vivo uma experiência. Eu falei, não, eu vou. E aí fui e depois disso não larguei mais ela. E não largo mais ela, não. E aí foi uma oficina, aí acabou aquela oficina, aí foi outra, e hoje eu continuo e nós temos projetos além do Instituto e além das oficinas, né? Eu já tenho ela como na minha vida para sempre. Vocês podem ver que eu criei um monstro. Criou um monstro. E vocês falaram... Recentemente eu vi que vocês participaram de um desfile. Sim. Era um... Você pode dar mais detalhes ou desse desfile? Posso. Esse desfile foi o seguinte. Eu não sei se pelo fato de eu ser um pouco mais velha, ter começado a ter ingressado na moda um pouco mais velha, então todo mundo considera que eu tenho anos Na verdade eu tenho, né? Porque a minha geração começa a lidar com costura desde pequenininha. Então eu com 7 anos de idade eu estava mexendo na máquina de costura. A gente era obrigada, aliás, né? As mulheres tinham que levar a máquina de costura de enxoval porque, né, precisava. Então eu tenho muitos anos mexendo na costura. Mas eu fui fazer a faculdade, vocês sabem que a faculdade de moda no Brasil é recente, né? Antes a gente não... Era Tem o tudo... quê? Uns 10, 20 anos? Ela começou efetivamente na década de 80. 80. Mas para que as pessoas realmente começassem a levar isso a sério, vai estudar moda, que é isso? Isso é um tiravam negócio sarro. frívolo, é bobagem, né? Então eu diria que a partir da década de... Acho que nos anos 2000 que a coisa ficou mais popular. Mas, de qualquer forma, aqui em Campinas a situação é um pouco dramática, no sentido que não tinha escola. Tinha cursos livres, né? Mas a escola mesmo, estudando a moda como ela deve ser estudada, não existia. Então, eu fui estudar na primeira faculdade de moda que teve aqui em Campinas, 2010. Aí, conclusão, a minha idade chamava atenção e eu acabei fazendo uma rede de contatos que todo mundo me conhecia, né? Então, eu tenho amigos esparramados em muitos lugares e tudo que tem relação à moda ou alguma coisa interessante, eles mandam para mim. Eu sou a pessoa mais bem informada sobre isso que existe no mundo. E um dos meus amigos, que coincidentemente foi uma pessoa que eu me baseei no projeto de doutorado dele para poder fazer a minha metodologia de ensino, me mandou, olha, vai ter um concurso de moda inclusiva, tal, entra lá para você ver. E eu
Na época da faculdade já existia, mas eu nunca me interessei. Aí, como o Ed já tinha conversado comigo, que eles tinham... Porque o deficiente visual não tem nenhuma dificuldade. A roupa não precisa ser adaptada a ele, né? Porque ele não tem nenhuma dificuldade anatômica para vestir a roupa. Mas ele me dizia que a dificuldade, ele e outros, né, que eu trabalho com eles lá no Instituto, diziam que a grande dificuldade deles é poder escolher a roupa, independentemente de outras pessoas. Saber que estilo ele pode usar, que cor que eu estou combinando com que cor. Então, aí eu fiz o projeto baseado nisso, baseado em fazer uma tecnologia assistiva de vida diária para eles organizarem o guarda-roupa deles. Então, eles vão escolher uma camisa. Que cor que é essa camisa? Ele vai lá naquela etiquetinha e fica sabendo que cor que é essa camisa. Se a peça é estampada, já vai ter um código lá bordado também que a peça é estampada. E a gente tem ideia também de... É estampado? Eu vou bordar a estampa num pedaço dessa peça. Ele vai lá... percebe o tátil daquele bordado e ele sabe se é uma florzinha, se é um pássaro, se é uma figura abstrata ou se é lisa. Aí eu mandei esse projeto e esse projeto foi finalista. Então, o Ed foi o meu, como ele é sexy, ele foi o meu modelo e nós fomos finalistas, fizemos um desfile maravilhoso, aprendemos muito, foi lindo, foi ótimo. E agora a gente está querendo dar continuidade nisso tudo e vamos fazer outros, se Deus quiser, que o Ed já está até vendo o desfile próximo. E tudo que ela não queria, né? Porque, na verdade, assim, eu não gosto de desfile, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto. E aí, quando ela chegou com essa ideia pra mim, ela pegou e falou assim, Ed, surgiu isso daí, você não quer participar? Eu falei assim, mas eu fazendo? Ela falou assim, não. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, vamos entrar de sociedade no projeto aí, ó. Você entra com tudo e eu só te dou a ideia e a gente vai conversando, fazendo pesquisa. Ela falou, tá, vamos. Só que começou tão despretensioso, né, Rô? Porque é um negocinho que a gente não tinha noção da dimensão que isso se tornou. Porque a gente começou a fazer um levantamento de pesquisa dentro do Instituto com os próprios alunos, né? Como a gente falou, é nada para mim sem mim, né? Então, eu falei assim, eu não posso ser da minha cabeça e da sua. A gente tem que pesquisar isso antes para poder chegar num consenso. E aí a gente começou, como que a pessoa se veste, como que a pessoa... Porque o pessoal tem curiosidade, né? Sim. Como que se veste, como que se acha no guarda-roupa, o que que eu faço, o que que eu não faço. A princípio eu falei assim, tô pensando em colocar um botão para diferenciar. Ah, mas botão cai. Daí vai surgindo dificuldade e ideia. Até que surgiu a ideia de fazer uma adaptação, uma etiqueta tátil. E aí começou. E aí manda o projeto todo por escrito. E aí eu já pensando no final, né? Ela falou assim, mas e você desfila? Eu falei, desfilo. Então teve peça piloto, a gente foi passando por toda essa experiência, tudo fotografado. E faz ajuste, faz aqui, faz ali. Então, quando nós fomos chamados realmente para poder saber o resultado em São Paulo, pelo que a gente entendeu e ouvi, dentre os que cai de paraquedas, igual vestibular, acho que teve umas 8.000 inscrições. Oxe. Chegaram na final para avaliação 99 projetos, né? E aí, dos 99, foi anunciado os 20 melhores do Brasil, que a gente não tinha noção, e nós estávamos entre os 20 melhores do Brasil. Como diz o cala a boca. Sério? Sim, entre os 20. Demais. E aí esses 20, aí ela confeccionou a peça e eu desfilei a peça e nós entramos juntos na passarela. Porque eu falei assim, não, você entra comigo, e aí foi tudo isso daí. Bom, aí vocês têm que imaginar. Eu sempre falando, na faculdade, eu dizia, não quero saber de desfile, eu não gosto. Tanto que meu trabalho de conclusão de curso, todo mundo fazia desfile, né? Eu não quero, eu fiz um livro. Eu fiz um livro de história da moda. E aí, não só eu tive que fazer desfile, como eu tive que entrar na passarela, porque eu era o guia dele. Sim. Então eu tive que desfilar junto. Você bailou nessa. Como diz, rodou na enxurrada. Como diz os mineiros, rodou na enxurrada. Agora eu tomei gosto, vai. Agora já. Não, e dos 20, né, chegando lá, a gente não sabia, porque era um concurso. Então a gente não sabia quem que a gente tava ali, não é... Concorrendo, né? Concorrendo junto ali, né?
E aí a gente chegou, né, surpresa ou não, e a gente já imaginava, a parte da deficiência visual só tinha nós. Era eu e ela Ninguém só. pensa no deficiente visual, minha gente. Então era só Só o nosso projeto só o que projeto estava que era de atendendo a deficiente. deficiente visual. Era só o nosso. Você encontra muito para Caramba. cadeirante, para amputado, mas o deficiente visual, as pessoas. É aquele problema, né? Ninguém consegue imaginar quais as dificuldades que eles têm. É. E até pelo julgamento, depois a gente avaliando, conversando muito, é difícil até pro júri avaliar isso daí. Porque se você pega os finalistas e o que ganhou, o cara que ganhou era amputado. Então a deficiência dele É visível. é visível ali, entendeu? Sim. Então tinha amputado de perna, amputado de braço, tinha cadeirante, tinha de tudo. Mas o deficiente visual, como que você mostra uma roupa inclusiva sendo deficiente visual? Né? É Então a difícil. gente tinha essa questão. Então, e quem avalia e quem tá julgando ali, ela tá vendo uma roupa, né, que para ela não tá tendo uma deficiência. Não tem porque inovação o nenhuma. amputado tá faltando um pedaço da peça ali, porque foi foi adaptado. Uhum. E o deficiente visual, como que se demonstra isso? Eu senti a adaptação, porque foi uma peça bordada. Mas quem tá avaliando, ela não tá sentindo a peça que eu sinto. É totalmente diferente, né? Eu falo que a deficiência visual é o mais fácil para você trabalhar, mas o mais difícil para você chegar nessa conclusão. Porque o sentir de vocês ficou mais aflorado. É, né? Sim. A pessoa E o só cara vê- que tá avaliando, ele só- não tá sentindo só o que eu sim. sinto. Ele olhou e viu uma peça uma que peça. você usa. Ele tá Não avaliando. tem nada de inovação nessa ele peça, tá entendeu? avaliando pelo julgamento da visão dele, mas É. ele não tá sentindo o que eu sinto. Né? Nossa. É Então difícil. é difícil. Mas foi uma bela experiência, Poxa. viu? Demais, Eu vi o vídeo, demais. Falei, meu, demais. Demais. A gente trabalhou com moda que a gente tava falando dos bastidores. Aham. Vou falar as marcas aqui, mas a galera sabe, né, É, Giovana? sim. Zump, trabalhamos na Zump, pô, marca do Rainho. Quem não falava assim, nossa, era o auge. E deixa eu fazer uma pergunta, agora uma curiosidade. Por exemplo, isso no Brasil. Vocês sabem me dizer se fora do país, essa parte dos deficientes visuais, eles têm mais investimento, essa parte de acessibilidade? Não sei, é mais uma curiosidade minha aqui agora. Eu diria a você que não tanto. Eu acho que deve Tá- ser bem parecido. Tá mesma... Porque quando eu fui iniciar esse projeto, eu pesquisei bastante para ver se eu encontraria outras pessoas que estivessem fazendo algo parecido. Eu encontrei, parece que em Israel tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com deficientes visuais. Eu não sei exatamente fazendo o quê. E nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar a marca agora, mas tem uma marca que tem uma seção executada por deficientes visuais. Eles costuram. Agora, eu calculo que sendo Estados Unidos, tecnologia tal, eles já adaptaram máquinas e eles já devem ter uma linha de produção que é aquilo que o deficiente visual faz. Então, de certa forma, eu descartei um pouco do meu projeto, porque é como eu disse a vocês, eu acho que o deficiente visual precisa ter independência, precisa ter mobilidade, precisa ser incluído e precisa ter equidade. Ele tem que trabalhar com as possibilidades que todos nós trabalhamos. Então, eu tenho que começar um projeto do início para que eles cheguem até onde eu chego. Então, por exemplo, o Ed. O Ed consegue perfeitamente imaginar um modelo de roupa. Ele não precisa ficar fazendo paninho de prato, sabe? Fazer barrinha, costurar reto só o paninho de prato. Ele não precisa. Ele tem uma imagem criativa na cabeça dele muito grande. Então, o que ele precisa? Ele precisa de alguém que desenhe aquilo para ele e que faça a modelagem. Não que eu não vá insistir em ensinar modelagem também, Sim. tá, gente? Só que eu estou indo um passo de cada vez. Mas ele pode perfeitamente imaginar um modelo que ele quer para depois ele próprio costurar. Então eu disse sempre desde o começo que o que a gente precisa é fazer com que o deficiente visual possa ser protagonista do seu estilo. E para ser isso, ele precisa ter essas noções. É claro que não são todos, mas lá no Instituto, com 7 alunos, eu já tenho o Ed, que é capaz perfeitamente de criar um modelo para ele. Eu tenho a Evinha,
que a Evinha também é uma menina, mesmo as coisas que eu falo para ela que são básicas para ela fazer, ela dá um jeito de enfeitar e modificar. Ela dá o estilo dela. Então, a Maria também consegue fazer. Ai, fofo. Então, assim, todos eles ali já conseguem ter essa visão de o que é que eu vou fazer. E é isso que eu busco. Eu busco realmente a equidade. E ali eu acho que está além da costura, né, Rô? É Não também além, só muito a costura. além. Porque você trabalha tanta coisa numa máquina que eu acho que a costura, ela fica ali, a cereja do bolo. Mas você aprende tanto porque você tem que aprender a ouvir a máquina. Você identificar a hora que uma linha quebra. Você tem que ter o tato de você ter a sensibilidade de você colocar uma linha na agulha. É tanta coisa além que você trabalha do deficiente visual ali, que eu falo que a cereja do bolo é você costurar, mas você precisa saber de um monte de coisa antes, né? E eu falo, não vou sair, não vai ter ninguém que vai sair alfaiate, costureira, não é a intenção. Eu acho que vai além disso, é um projeto que vai além disso. E ele consegue agregar, eu acho que o instituto inteiro, porque quando você fala de moda, você tem moda em tudo. Você tem moda em tudo. Você tem moda ali no mosaico, você tem moda ali na... Eu fiz a semana passada lá dentro do instituto, culinária. Viu, você trabalha o pano de prato, você trabalha uma toalha, a moda tá em tudo. Moda tem tudo. Tá A em moda tudo. tá em tudo. Então vai além ali Sem contar a sociabilidade, né? Viver em comunidade. Tem muitos fatores positivos. muito Porque muitos positivos. ficam em casa, né? Ficam. Sim. Boa parte das pessoas que são não videntes, elas não têm não aprenderam mobilidade, né, para poder ter independência de novo. E eles têm medo de sair de casa, né? Eles não vão poder sair, porque a não ser que alguém os leve, e aí você depende que aquela pessoa tenha disponibilidade naquele horário, né? Que queira fazer. Então, o deficiente visual, eu estou dizendo já, ou pelo menos a minha percepção, é de que eles estão invisíveis. Eles não enxergam, mas nós também não estamos vendo o deficiente visual. A gente não está melhorando a vida deles. A gente está usando coisas para incluí-los muito mal e porcamente na sociedade, porque Ou só coloca para muito- inglês ver. Tipo, só. É muito além, até parece clichê. Vou te dar um exemplo bem curto e grosso, assim, como você vê que é em tudo. E esse invisível, talvez, eu até comentei esses dias, a gente foi dar uma palestra na PUC, né? Eu falei, será que também o deficiente visual, talvez é porque ele não se enxergue, né? Como que eu quero que a pessoa me enxergue se eu não me enxergo? Né? Então, eu também tenho como demonstrar isso através da moda. E ali, por exemplo, a gente chegou aqui hoje na recepção. Nós fomos fazer um cadastro, né? Mas a hora que a menina que estava fazendo o cadastro, só que ela foi se direcionar, ela não veio direcionada a mim. Ela foi perguntar para Rosângela qual que era o meu nome, né? Na verdade, por exemplo, Isso é assim, de treinamento. tava eu e ela, mas ela foi perguntando como que é o nome dele. Por exemplo, assim, eu não enxergo, mas eu escuto, eu falo, eu ando, Deus do céu. né? Então é muito além disso. É muito além. A sociedade não está preparada. A sociedade está tratando o deficiente visual como uma sombra, né? Ele está ali, mas ele não existe de fato. Você vê que ele está ali, mas ele não existe de fato. E essa mudança, com muita pretensão nossa, mas a gente gostaria muito de mudar essa visão. E talvez até pela conta da questão do autocuidado, né? Como eu não sei lidar com aquilo, então eu vou cuidar daquilo. A gente chega num lugar só com a gente num canto, numa mesa. Fala assim, vamos colocar ele perto da parede que não tem perigo, né? Ninguém vai bater, ninguém vai derrubar, ninguém vai não sei o quê. Então tem esse tipo de coisa. E às vezes eu acho que isso, em vez de isso que a gente sempre discute. A pessoa achar o que é bom pra gente, mas às vezes ela tá atrapalhando. Porque a gente tem que ser jogado ali para poder também se virar sozinho. Porque senão você não aprende. Igual essa questão do centro da cidade, né? Os pisos. Exato. Sim, demais. Porque não tem sentido. Tá ali, para, do outro lado não tem, aí tá faltando um pedaço. Você vai ficar só... Chegou aqui, ó, piso E aí eu faço o tátil. quê? Pronto, acabou. E agora? Pra onde eu vou? Né? Acabou.
Difícil. Viu? Eu já tive amiga que chegou e falou assim, viu, mas eu achava que lá fosse decoração do centro da rua, que fizeram a reforma no centro, né? E aí eu sei que é amarelo, todo piso tátil, tudo. E ela chegou e falou assim, é sério? Aquilo lá é piso tátil? Vocês se seguem por aquilo? Eu falei assim, quando dá, sim, né? Mas ela falou assim, achei que fosse decoração. Olha o grau de visibilidade que tem o deficiente visual. Nossa, que aí quando a gente pensa nisso, vai ter que voltar Sim. na base. Não, é Vai muito... ter que começar a catatalzinho de tudo. Começar de pequena essa educação. E pra ontem, né? Para ontem. Para estimular tanto o conhecimento de quem é vidente, quanto o respeito de quem é vidente para o não vidente, porque se você é meio que óbvio, né? A nossa sociedade é visual. A gente, Sim. primeira impressão que a gente tem é visual, não tem jeito. Então você encontra com um cadeirante, você sabe que ele tem um problema. Aí é fácil você oferecer ajuda, você tentar alguma coisa. Agora você está com uma pessoa que está com uma bengala. Quando você encontra essa pessoa, mas ela tá. Ou vamos tirar a bengala. Ele não usa bengala. Normalmente ele vai estar com óculos de sol. sol. Parado. A pessoa vai chegar e falar assim: você quer ajuda? Geralmente não. Porque ele não tem certeza se aquilo é um estilo da pessoa, se ela realmente não enxerga. Então, assim, o deficiente visual é mais complexo, porque ele não é claro. A deficiência dele não é absolutamente clara. O Ed, se ele tirar o óculos dele, você não diz, né? Ele tem o olho super claro, super bonito. Ele tá parado ali na esquina. Quem é que vai achar que ele tem uma deficiência? Ninguém. Saberiam, por exemplo, quando eu ando com ele, ele anda com a mão no meu ombro. Então aí ninguém tem dúvida. Mas, de novo, é o visual, né? A pessoa É o associa, visual. a pessoa associa. Então, a grande dificuldade é essa. Tanto para moda quanto para a vida. Mas já peguei várias filas que a pessoa vem me cutucar e fala assim, viu, você não pode ficar nessa fila. Eu falei, mas por quê? Porque ela acha que eu não tenho deficiência. Pois é. Mas você é dor de sangue? Mas você é isso? Eu falei assim, não, eu sou cego. Daí eu já falo direto, né? Porque a pessoa entender. Fala o quê? Entender. Não, porque eu sou cego mesmo. Aí a pessoa, não, me desculpa que não sei o quê. Desculpa se me passar na frente agora. E às vezes passa. Então eu também uso isso também ao meu favor, né? Porque eu sou cego, mas não sou besta também, né? Então vamos aproveitar um pouco. Eu quero comentar de duas coisas. Ed, quando você perdeu a visão, isso que a gente conversou agora, né? Que às vezes as pessoas se trancam, você falou que encontrou, foi meio que relutante isso. Como foi pra você essa mudança? Você perceber que você foi, vamos dizer assim, você teve que mudar a sua vida inteira. Tudo, né? Tudo, praticamente tudo. Porque como eu trabalhava com moda e trabalhava em muitos lugares, aí do dia pra noite você fica sem, né? No começo eu não quis. Eu fiquei, por exemplo, assim, fazem 7 anos que eu perdi a visão. Eu fiquei, acho que, tipo, uns 3 ou 4 dentro de casa. Caramba. 3 ou 4 anos. Mas eu quis viver essa experiência sem... E tentando me virar sozinho, sem ter contato com ninguém. Eu não procurei instituto, eu não tinha amigo cego, eu não quis. Eu quis passar uma experiência diferente. E aí, quando eu procurei, agora eu procuro, porque eu falo que é tudo novidade, aí eu começo a pesquisar e perguntar pra eles como que eles também, como que foi, porque cada um tem uma história, né? Sim. Uhum. Até que daí eu encontrei a Rosângela, que daí foi no instituto, e daí lá eu tô lá e... Mas não é fácil, mas você tem que encarar. Eu falo que eu encaro como se fosse uma experiência. E aí eu tenho todos os dias a opção. Encarar isso numa boa ou ficar dentro de casa depressivo. Eu prefiro encarar numa boa. Então, a gente tem essa opção, né? Mas eu diria que são poucos. São poucos. Né? São poucos. Então, se tem alguém nos escutando, Sim. por favor, olha a história do Ed aqui. Ou alguém que conhece alguma pessoa que perdeu a visão agora. Você vê que ela tá trancada dentro de casa. Ó, aqui a história do Ed. É daqui de Campinas, e CCT deve ter outros institutos no Brasil, mas aqui em Campinas específico a gente está falando do ICCT. Sim. Obrigado por compartilhar, Ed, essa parte. E aí, o segundo ponto. Você quer concluir alguma coisa, Ed? Não, pode. Porque a gente... É porque aí abre a janela. Vocês já estão acostumados, a gente abre um monte de janela do Windows, mas a gente fecha.
Não sei se senti que ele ia falar alguma coisa. Não, sobre a não, ida do- cortei, tá, não, perfeito. desculpa. Você quer Não, falar? não. Não. Pode... Não, porque a gente tá falando, né? Ficou dentro de casa, aí você falou, pô, a gente precisa. Eu falei aqui, a gente tem que voltar na base educação. E aí a gente tá falando da pós-graduação de educação especial na perspectiva inclusiva. Sim. E aí? É um olhar que a educação está começando a ter, certo? Porque você tem. É uma coisa muito complexa, são muitas patologias que levam a algum tipo de deficiência. Você tem crianças que nascem já com essa deficiência. Então, vamos começar. Eu vou falar do que eu estou envolvida. Quando eu fui fazer a pós-graduação da perspectiva inclusiva, bom, eu tive um professor maravilhoso, o William. Eu fiz o curso no Senac. E ele é um ativista de incluir realmente todas as pessoas, ele é maravilhoso. E a gente passa por cada uma das deficiências. Aí, quando a gente chega na deficiência de visão, você imagina, esse curso nos dá uma abertura para você pensar no que você pode fazer para melhorar a educação, principalmente das crianças. O objetivo principal é pensar na educação, mas na educação da alfabetização, tá? Porque você, dentro de uma escola normal, as crianças têm que estar numa escola normal. Qualquer tipo de deficiência, ela tem que estar incluída na educação normal, que uma criança tem direito, a outra também tem. Então, essa pós-graduação é para formar especialistas que auxiliem o professor regular da sala a ajudar a essas crianças que têm deficiência para poder aproveitar mais. Mas, além disso, eles têm também a gente tem, né, a formação para as pessoas que adquiriram a deficiência já adultos, que é o caso que eu trabalho, que é com deficiente visual. Então, é um curso muito bom, que eu acho que as pessoas deveriam se interessar bastante, porque te abre uma visão de um mundo que você não está acostumado. Como a gente é muito visual, essas coisas ficam meio esquecidas, meio, né? A Paralimpíada, por exemplo, né? Eu não sei se é Paralimpíada ou se é Paralim, não sei, mudou o nome também, né? Não sei. Paralimpíada, eu acho. Foi um negócio diferente. A função é justamente essa. Quando você vê, por exemplo, um deficiente visual correndo junto com um guia, você fica pensando, nossa, que interessante, né? A gente nunca ter pensado nisso. Ele pode correr sozinho? Será que dá? O que ele precisa? Ou você pega uma pessoa, é um amputado, ele vai nadar. Como que ele consegue desenvolver os movimentos? Então, você começa a criar um grupo de pessoas pensando naquelas pessoas que, com um pouco de tecnologia, com um pouco de metodologia, vão ter uma vida absolutamente normal. Então, a pós-graduação para esse tipo de ensinamento é para a gente ficar crítico, para a gente olhar o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo por eles. A gente pode fazer mais? Vamos trazê-los para perto da gente, não só para perto, vamos trazê-los para a nossa vida, uma vida normal, que todo mundo tem direito. Então, eu adorei fazer a pós-graduação, adorei ter incluído isso na minha graduação de moda. Eu acho que os dois se casaram maravilhosamente bem, foi ótimo. Poxa. Mas quando a gente fala em questão de demanda, eu falo assim, será que existe uma demanda até mesmo pro... Não vou falar comércio, né? Pro que tá aí mesmo aí para todo mundo ver aí. Quando você vai fazer qualquer tipo de projeto, além do custo ser muito alto, será que tem uma demanda de consumo para esse custo? Né? A gente chegou nessa conclusão, até depois até um amigo nosso que até acho que já esteve aqui, o Salmir, ele sempre comenta isso. É feito um projeto muito grande em cima. Aí ele dá o exemplo do estádio de futebol, né? Você vai no estádio de futebol de São Paulo, só tem São Paulino, aí você faz um projeto fantástico de uma camisa do Palmeiras, e ele leva para vender isso daí. Vai ter público para isso?
Não vai, né? Então eu acho que o deficiente visual, ele teria que estar mais na rua, sair de casa com toda a dificuldade para que essa demanda, o próprio pessoal começasse a ver isso daí, para poder também estar tendo mais coisas para poder trabalhar esse tema. E não tem. É uma via de duas mãos, né? Sim. Se você se expõe, as pessoas vão perceber que você tem uma quantidade interessante de pessoas que podem usufruir disso, né? Eu vou fazer uma peça destinada ao deficiente visual. A empresa vai pensar, mas será que vai valer a pena o custo que eu vou ter disso para 3 ou 4 pessoas? Por exemplo, a minha fita métrica, que eu desenvolvi para o curso. A empresa vai querer se dedicar a ter uma fita dessa? Ela tem demanda para isso? Quantos vão comprar essa fita? Aí, quando a gente começa a mostrar que isso... Eu tive uma aluna que chorou quando ela viu a fita, porque ela era professora de matemática. Ela era das exatas. Nossa. Aí, quando ela foi fazer a oficina, e eu dei a fita para ela poder medir e tudo... Ela chorou, que disse que ela não podia imaginar alguém pensando neles. E quantos tem? Só que em Campinas são 37 mil, Ed? Acho que foi uns 30, mais de 35 mil deficientes visuais. Deficientes visuais. Agora, se uma empresa se dedica... Porque, na verdade, a fita... Vamos ficar no exemplo da fita. A fita não é apenas para deficiente visual. É isso que eu ia falar. Uma pessoa vidente pode perfeitamente usar. Mas o deficiente visual precisa dela. Então não custa nada a empresa se dedicar a isso. E vai ter demanda, porque a partir do momento que o deficiente visual souber que existe, ele vai querer. Até aquele que está em casa, tem coisa sendo pois pensada. Tanto que eu agora... Eu uso para tudo. Então, mas eu agora que eu fiz uma oficina, não no Instituto, eu fiz no Sesc, eu tive um aluninho que está numa outra entidade. E ele, toda vez que ele chegava na oficina, ele me trazia umas 3, 4 fitas, dizendo que os amigos dele tinham pedido para eu fazer para eles. Porque eles não poderiam comprar, você concorda? Então eu tinha que fazer, porque eu que faço essa fita, né? Então eles me pediam para fazer. E eu fazia e ele levava para esses amigos. Veja que tem demanda. Só que a indústria precisa descobrir essa demanda. Precisa descobrir por uma série de coisas e precisa ter uma engenharia de produto voltado para as deficiências. A indústria está muito parada no fast fashion. Não pode ser só fast fashion. Não pode. O fast fashion é ruim para muita coisa. Então, a gente precisa fazer com que a indústria se conscientize de que tem muitas possibilidades, muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita. Esse concurso que nós participamos é uma coisa fantástica. Apesar do Ed já estar querendo fazer o desfile no São Paulo Fashion Week. Vai conseguir. Aí, São Paulo Fashion Week. Pode vir aqui, viu? O céu é o limite. O céu é o limite, vai estar certo. Pois mas de qualquer forma, gente, são coisas muito viáveis. Muito viáveis, desde que você se desprenda dos estereótipos que nós videntes temos. Então, por exemplo, vou continuar na parte de visão. Eu já vi muita empresa falando, olha, mas eu estou investindo em braille. Mas ela já pensou que poucas pessoas sabem braille? E que muitas dessas pessoas não vão se dispor a aprender braille a essa altura da vida. É importante? Porque você tem possibilidade de uma série de coisas quando você sabe o braille. Ler um livro, por exemplo, quem sabe o braille, você vai estar lendo um livro como se fosse um livro traduzido. Sim. Isso é ótimo. Mas todo mundo tem esse interesse? Eles geralmente não têm. E agora, se você pensar na tecnologia, que você pega lá seu aparelho celular e ele descreve, ele vai lendo para você... começa a ficar um pouco mais complicado. Ou seja, está surgindo algumas coisas, algumas ferramentas, formas de aprendizado, mas está sendo subutilizado. Exatamente. Direcionando, talvez, gastando vela com defunto. Não é gastando vela com defunto ruim, uma analogia. Sim. Porque está fazendo algo que não tem demanda. Evoluiu, né? Eu acho que o braille evoluiu para uma tecnologia assistiva. Pois é. Tipo, você chega num restaurante, vocês estavam usando o exemplo, chega a dar o cardápio, eu não sei ler como é que... Pois é. Já acabou com Resolveu? Né?
Não resolveu. E aí, QR Code funciona. E o próprio cardápio, ele vai ter que ficar atualizando aquilo lá também, porque o preço muda. E sabe que toda vez ele tem que ficar mudando o preço? E aí teria que ser um cardápio E físico, também né? a empresa que faz o cardápio vai cobrar mais, é mais E caro. eu já vi cardápio em braille, e aí o preço muda com a etiquetinha. Sabe quando vocês colocam o preço escrito só pela etiquetinha? Tá, mas aí qual a função do braille se a etiquetinha tá ali e eu não leio? Eu não consigo ler. Bom, eu acho Caramba. que todas as tecnologias, seja o braille, seja o que... Eu acho que tudo tem que ser agregado. Tudo. É, eu tô aqui Porque uma criticando, pelo amor de Deus, gente. Sim, não, sim. as coisas vão se juntando, vão se somando e vão facilitando. Agora, que a tecnologia, essa tecnologia de celular, de tudo, ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, assim, e acaba sendo uma simplicidade muito grande. O que está faltando, que você tem a tecnologia, que a tecnologia, de certa forma, é utopia, né? Coisas que a gente pensava lá atrás, será tô vendo Jornada Jackson nas hoje. Estrelas, É o né? que era ficção, é ciência. Agora é pô. ciência. Então, pois é, ela avança muito mais rapidamente, né? Agora, aquelas tecnologias de base que você tem é para o dia a dia, né? O dia a dia pode ajudar mais do que... Pode ajudar mais, não. Pode ajudar tanto quanto a tecnologia científica. Agora, tem também a questão que a gente tem que pensar no dia a dia, nessas coisinhas da... Como é que eu vou escolher a roupa no guarda-roupa? Eu não Mas a tenho primeira QR coisa Code. que ele falando, ficou em casa, eu falei, como é que eu ia saber que roupa eu vou usar hoje? Que roupa que eu vou usar? Que cor que é? Cor que eu vou combinar com qual? Qual que é? Então ele precisa ir atrás de uma pessoa, se é que tem essa pessoa dentro de casa naquela hora, né? Ó, que roupa é essa aqui? Que cor que ela tem? Ela combina com essa aqui? A Maria costuma falar assim, que ela pega a roupinha dela lá no guarda-roupa, se veste, sai na sala assim, olha e fala assim, que tal estou? Estou bem ou estou parecendo uma palhaça? Porque não tem jeito, né? Como é que ela pode fazer isso? Então, essa parte virtual da tecnologia tem que ir ao encontro da parte prática, real da indústria. A indústria tem que começar a se juntar com essas coisas. A gente Pra acaba poder vivendo ficar. muito na visão do outro, né? Na visão do outro. Então, por exemplo, eu quero ter a minha própria autonomia para poder eu ter essa escolha, entendeu? Então, eu acho que a questão é a organização, você ser organizado, porque cada um ali veio falando de um jeito. Tem uns que tem menos peça, porque daí decora o que tem, para não ficar... Aí perde o estilo. Aí perde o estilo. A gente ouve muito o pai que compra roupa pro filho. O filho não tá tendo direito de escolher, é o pai que tá comprando e achando que ele tem que usar. Né? Ou ao contrário, o deficiente ele perdeu a visão, ele já é um senhor. Então é o próprio filho que compra pro pai e também ele acaba usando só o gosto do filho. Né? Tem aquele muito que quando é pequeno passa do irmão mais velho para outra criança, mas ela não tá tendo o gosto dela porque ela tá usando uma roupa de uma outra pessoa. Então é muita coisa que entra, e com essa autonomia de você saber o que você usa, você vai ter o direito de escolha, Que é a etiqueta que vocês estão elaborando. que é a etiqueta Exatamente. que nós estamos... Você deu uma pincelada no começo, mas explora mais a etiqueta. Estão pegando, pessoal, né, Glauco? Explora mais essa etiqueta. Aproveitando, tá gostando do papo? Nós estamos aqui no presente e você provavelmente aí no No futuro. futuro, back to Não the precisa falar, mas né, não custa lembrar. É gratuito. Curte, se inscreva, deixe seus Ajuda comentários o nosso e canal a crescer. compartilha o nosso conteúdo aí para quem precisa ouvir, assistir, principalmente, né? Quando a gente fala de assistir, né? Ver deficientes visuais com deficiência visual hoje que a gente não enxerga, né? Exatamente. Então é isso aí. Sim. Uma informação a gente pode mudar muitas vidas. Então, por favor, compartilha. A gente compartilha muita coisa, dancinha, brincadeira, tá tudo bem. Não tô aqui criticando, mas uma coisa do bem, vamos compartilhar e ajudar a gente também. Vamos tornar os nossos deficientes visuais visíveis. Como é que é a frase que você falou? Se não é pra nós... Não, Nada para mim sem mim ou nada para nós sem nós. Perfeito. E o QR Code vai estar aqui rolando o episódio, tá, pessoal, do ICCT. Então, e você de casa também. De novo, vamos reforçar. Conhece alguém que tá em casa, não quer sair, ó, vai lá pro Instituto.
Carroico. Exatamente. A gente tá O pedindo Ed. tanta coisa, né, Júlio? Mas vai lá conhecer também. Não, Eu não posso e dar são nada. coisas que a pessoa faz, ela acaba não percebendo o que ela faz. Por exemplo, eu cheguei a questionar no instituto, porque como eu tô passando por todos lá dentro do instituto, eu falei assim, para eu poder ter uma noção também, eu preciso passar por isso. Não tem como eu chegar e criticar um profissional lá dentro se eu não tenho como falar isso, entendeu? Então eu falei assim, como eu falei que estou vivendo uma experiência, eu vou viver todas as experiências lá dentro. Até para eu ter uma conclusão, que daí vai ser minha. Não sei se vai ser a do outro, se pro outro foi bom, se não foi, eu tenho que tirar a minha. Mas eu não posso tirar a minha a partir do que eu ouvi lá, né? Aí eu acabei conversando com o Ricardo, e o Ricardo ele faz os posts, está trabalhando na rede social lá no instituto. E aí eu questionei uma coisa para ele. São poucos, mas eu acho que se você quer incluir, é esses poucos que tem que pegar e começar. E aí eu falei assim, Ricardo, eu comecei a prestar atenção que nos seus posts, pelo menos dos stories, não tem descrição. E aí, eu consigo ter toda essa demanda de fazer uma tecnologia assistiva, e aí eu consigo entrar no celular, eu consigo postar, mas aí a hora que eu vou ver o post de uma pessoa, se ela não descreveu, morreu ali. Porque ali, se ela colocou uma música, se eu não sei inglês, eu não sei o significado para saber o que está sendo passado na foto. Se a foto não tem descrição, se é uma pessoa, se é duas, se é três, se é homem, se é mulher, o que está acontecendo, para mim, ela não tem sentido. Ele falou assim, Ed, não tinha pensado nisso. Então, quando chega uma foto para mim, que é uma música ou uma foto sem descrição, eu passo para frente. É um conteúdo que eu não consumo. Então, eu vou consumir também um conteúdo na internet daquele que está descritivo. Então, até nisso a gente tem que pensar numa inclusão, né? Porque não é visual, mas se eu tenho a tecnologia que para mim tá lendo e tá falando, é um conteúdo que eu vou consumir. Perfeito, Ed. Então, você está perguntando sobre a etiqueta, né? Ela surgiu no projeto do Moda Inclusiva e surgiu pela demanda dos próprios alunos, ter essa dificuldade de ter um estilo próprio, de poder saber o que está vestindo, ter independência. E pensando, estudando, pesquisando, olhando uma coisa daqui, você procura as coisas feitas, você encontra Braille, né? E Braille tem o seu valor, mas não é todo mundo que usa. E eu raciocinei o seguinte, pensem comigo se não acaba fazendo sentido. Normalmente, eles acabam perdendo a visão mais velhos, né? Geralmente, já com uma vida profissional ativa, tudo que é. Então, eles já vêm com uma cultura impregnada, do tipo, essa cor é preta, aquela cor é azul neon, aquela cor é vinho, aquela cor é salmão, aquela cor é rosa bebê, né? São nomes de cores que não estão ligados a cartela de cores mesmo, né? Aquela coisa de cor primária, cor secundária. Porque tudo que eu encontrei foi assim, ou era Braille, ou era um estudo das cores. Então você pega 3 cores primárias, mistura essa com aquela, você tem a cor secundária. Então, assim, demandaria que eles fizessem um estudo para poder entender aquela cartela, para poder entender aquilo que eles estavam fazendo. Só que numa dessas pesquisas todas, eu fui impactada pela mesma coisa que a pessoa criou com... ela tem um trabalho, tá nas coisas de pesquisa do FAPESP. Ela criou um círculo que ela vai juntando as cores primárias com as cores secundárias e mostram para o deficiente visual o que aquelas cores viram quando você misturar o azul com o branco, né? Aí eu já achei que seria meio complexo por causa disso. Você tem que saber o estudo das cores. Mas ela disse que ela pensou, é um círculo que ela tem, porque ela ouviu uma mãe falando para o filho na hora da refeição. Olha, o arroz está ao meio-dia, o feijão está a 1 hora. Então ela fez como se fosse um relógio
e falando cada coisa onde estava colocado no prato. Falei, que legal. Eu posso fazer um relógio, cada hora vai ser uma cor. Aí a hora vai dar para contemplar todas as cores? Não, não vai. Porque, por exemplo, se eu tenho azul, aí a Maria me ajudou também. Eu falei, Maria, se eu falar para você que essa camisa é azul, o que você me fala? Ela falou, se é clara ou se é escura. Nossa, Aí ela me deu a resposta. Tem esse outro Aí detalhe eu ainda. Nossa, cara. Aí eu coloquei, por exemplo, eu não me lembro agora, tá? Não decorei ainda. 2 horas é azul. Se tiver um pontinho, ele vai ser azul escuro, vai ser um musgo. Se tiver 2 pontinhos, o ponteiro e mais 2 pontinhos ao lado, ele é um verde claro. Eu não preciso de mais que isso para montar a minha peça, certo? Então, para cada cor, você tem as nuances dela e a gente pega uma gama de cor grande. Aí tudo bem, você pode dizer assim, olha, eles vão ter que decorar isso, vão. Mas a gente não decorou que meio-dia é meio-dia? Então a gente vai decorar que meio-dia é preto. As 2 que eu lembro, meio-dia é preto e 6 horas é o branco. O resto é intermediário, aí eles vão aprender. Aí eu me deparei com outro probleminha. Tem algum deficiente visual que nunca viu relógio analógico, né? Nossa. Aí a coisa pegou um pouquinho, mas aí vai depender um pouco de treino, aí não tem jeito. Aí a gente criou o reloginho, né? Com as horas principais, né? Meio-dia, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Porque aí o que está no intermédio é as variações. E o ponteiro da cor é maior, é grande. E o ponteirinho, que é o intermediário, é menorzinho. A ideia inicial dessa codificação era que eles pudessem trabalhar isso em casa. E por que eu falei em ser bordado? Eu fiz bordada. Primeiro pela textura, né? Que quando você borda, você vai dar uma impressão tátil, né? Naquilo ali. E segundo, que se você pensar que dentro de casa você sempre tem alguém que sabe bordar, ela pode confeccionar essa etiqueta e colocar na roupa da pessoa. Independentemente de que, por exemplo, se a gente fosse para a indústria, porque isso pode ser perfeitamente utilizado na indústria. Pode, tenho certeza que pode. A indústria pode ir um pouquinho mais além. Por exemplo, no nosso concurso, que a gente fez da moda inclusiva, eu fiz um colete, um colete de masculino. De um lado, ele era apenas de cor única, era preto. E o outro lado do colete era estampado. Tinha umas pequenas figurinhas. Então, eu tenho, junto com a etiqueta, vai vir um quadradinho. Se o quadradinho for vazio, significa que aquele tecido é de uma cor só. Aí você tem a identificação do tecido. Se ele for preenchido, é que ele é estampado. Aí você vai ter a cor predominante na estampa. E aí, para além disso, onde estava a estampa, que eram uns pequenos, como se fosse um negócio de carnaval lá, aquele pequenininho, confete. Em vez de ser um confete, é um confetezinho pequenininho, mas ele retangular. Eu bordei vários deles, para que o deficiente visual, ao tocar aquilo ali, ele soubesse que tipo de figura estava estampada na peça dele. Então, assim, a indústria pode perfeitamente fazer isso, tem tanta máquina que pode fazer isso. Hoje em dia, o bordado está super em alta, você pode fazer o que você quiser de moda com bordado, que vai ter muito significado. A calça que a gente fez era uma calça clássica, risca de giz. Então, a gente bordou a linha da risca de giz. A princípio, ia bordar tudo. Primeiro que eu achei que ia ficar muito cheio, né? E também não ia dar tempo, né? Porque a gente acaba ficando meio presa no tempo, né? Aí eu bordei um pouco, porque o deficiente vai lá. Essa calça é preta e ela tem uma estampa. Que estampa que ela tem? Ele vai lá e sente a estampa que ela tem.
Então, eu acho que é perfeitamente viável para quem está em casa ajudar o seu deficiente visual. E se a indústria quiser, ela também pode aproveitar isso muito. E vamos combinar. Se você pegar uma peça para pessoas videntes e fizer isso, você coloca um bordado lindo, você põe uma etiqueta que só interessa para o deficiente visual, mas tem um bordado lindo nessa peça, dá para você usar ou não dá? Dá. Perfeitamente. Qualquer pessoa usa. Perfeitamente. Então, é por isso que eu digo que é uma coisa, que é uma tecnologia para o dia a dia para eles, que qualquer pessoa pode fazer, ao mesmo tempo é uma coisa interessante para a indústria. Ela vai aumentar o consumidor, ela vai estar dentro de uma tendência maravilhosa e você não precisa pôr um cantinho da loja só para o deficiente visual. Você pode deixar ali misturado, Vai todo mundo vender. vai poder aproveitar. Sim. Treino Essa vender é a eles. nossa ideia. Ou, talvez, essa é a nossa utopia, É. Não. Uma ótima ideia, meu. Poxa, fiquei pensando com praticidade pra eles, assim. Porque Sim, a fábrica exato. produz quantas peças? Colocar Pois é. uma etiqueta não vai. não, e assim, é uma E o etiqueta tamanho- que não tem muito custo. Ah. Não tem muito custo, porque você vai ter que colocar a etiqueta. É claro que você coloca a etiqueta normal, mas o tag das peças, normalmente tem uma, dois tags, né? Agora eles estão colocando, inclusive o tag para dizer que aquilo foi, quando foi feito por costureira, eles já colocam a história. Quando não é, eles querem se salvar de trabalho escravo, Nossa, eles tem colocam umas tem tanta historinhas. etiqueta ultimamente Sim. nas camisetas, vem com Então, tanta coisa que não dá pra vem um monte de colocar. coisa, quer dizer, então, na verdade, você pode colocar, e sem contar que vão combinar que ninguém olha a etiqueta, né? Aí aquela Não, etiqueta geralmente Quantos ferros derreteu roupa? Pois é, e a gente Não, corta você vai lá. fora. E é só Agora- pra deixar a gente com coceira, né? Mas porque fica então, coçando, que irrita. o deficiente visual vai usar. Ele vai usar e vai ser uma etiqueta que a empresa tem que colocar de qualquer forma. E você apresentou isso pra alguma empresa? Não, né? Claro que não ainda. Ainda não, né? Eu Mas estava é um que a gente tá pouco- falando agora, o pessoal vai escutar. Opa, ó! Eu, na realidade, estava contando um pouco com o concurso de moda inclusiva, mas aí eu percebi que a gente não vendeu a ideia muito certo, porque a gente não tem contato com o júri, né? Tinha muita empresa lá, mas a gente não tem contato com eles. Então, eu não sei ainda por que caminhos a gente vai, Tá. mas eu sei que os caminhos estão me levando para desenvolver isso. Eu acho que vai ser uma coisa. E se Deus quiser, o Instituto vai ser pioneiro. A gente está Vai, já tá sendo, pensando né? algumas Já tá coisas. sendo, já só de ser criado já é. Então a gente está. Vocês precisam de um apoio também. Precisamos, Então, precisamos. Pô, joga aqui, pé. Hoje tá pedindo, hoje vale tudo, viu? Não só pode pedir. Mas é verdade, porque se alguém tá assistindo a gente aqui e vê essa ideia maravilhosa que vocês têm. Poxa! Não, e não é muito algo que legal. tá tão Não, longe, tá tão longe, distante, não. né? É algo que se alguém que trabalha numa fábrica Sim. tem uma visão, fala, ó, tem um livro chamado um Marketing, a Bíblia do Kotler, lá atrás, um dos primeiros. sei, que tá- velho A edição Kotler. 2009, se não me falha, 2008, 2009, ele fala de um marketing aí, você que é dono de empresa, ou profissional de marketing, estou falando com profissional de marketing de engajamento. É isso aí. Não é o da rede Exatamente. social, engajar na rede social, não é isso, não. Não. Marketing engajado. Se faz o bem, se ganha fazendo o bem. Sim. Então, se você é de uma empresa, né? Tem várias marcas aí. Tem essa pretinha Pô, dá aqui, uma ó. olhada, cara. Dá uma olhada aí. Essa marca aqui, famosinha ó. aqui, ó. Né? Pô, ajuda Responde a aí. Né? Responde a gente. Responde a Isso gente é. ali também. Ou precisa fazer tigrinho, talvez, não sei. É. Mas enfim. Vocês meu, podem lançar uma discussão aqui, vale ou não vale a pena? É. Né? Será que vale a pena pagar alguém que só faz joguinho ou paga alguém que ajuda a fazer alguma coisa? Por isso que eu já no começo eu pedi pra me seguir lá o ed.vitrine, porque lá, se você começar a fuçar tudo que eu tenho lá, vão pegar a ideia até de graça, porque como eu tô começando a divulgar esse tipo de trabalho, o pessoal vai ter noção, porque não tem noção. Como eu falei, às vezes é um nicho o mais fácil e o mais difícil de ser trabalhado, mas é o mais gostoso. É. Né? E a gente tá tendo o pessoal tá tendo essa consciência hoje em dia. Porque o deficiente visual, ele se mistura, né? No pessoal, É, em ele todo fica mundo. invisível. Ele fica invisível porque ele acaba se misturando. É diferente, por exemplo, da pessoa que é mais gordinha, que a pessoa viu, tá vendo ali. Do deficiente cadeirante, tá vendo ali. Mas o deficiente visual, ele se mistura. Então, como trabalhar essa deficiência numa peça de roupa
para incluir realmente esse deficiente visual. É o que a gente está levantando, é isso. É uma ideia. Sem contar que, Essa ideia para dessa além da etiqueta é rica indústria, pra caramba. você já imaginou a quantidade de pessoas, porque eu também já passei meio pezinho nesse aspecto, pessoas que vivem artesanalmente, que elas trabalham com o artesanal. Tem muitas confecções de moda que são artesanais. Então, é uma ideia que eles podem usar ou só para confeccionar a etiqueta, ou a própria... Assim, sabe, eu acho que não tem muita limitação nisso, dá para muita gente trabalhar, e pessoas que não precisam ter histórico de grande formação profissional. Você pode pegar uma pessoa lá da roça e ela vai saber bordar. Então, não é só a indústria. A gente pode movimentar muita coisa. É além, né? É além. É o que a gente fala do círculo virtuoso, né? E a sustentabilidade, hoje em dia, pede isso. Pede que a gente não gaste muito com insumo. Que a gente diminua a questão de insumo, né? A gente tire um pouco de petróleo das nossas peças. E é o que a gente fala, né, Rô? O movimento gera movimento. Pra ver, a gente começou com um negocinho que era um negocinho tão simples, pensando no botão, e olha onde a gente chegou e tá sem limite para chegar, que é onde vem futuramente nossas próximas coleções aí, já tudo sustentáveis, né, Rosângela? Mas isso. Já estamos pensando demais. nisso. Num produto que seja autossustentável. Aí lança aqui. Aí vocês iam lançar aqui com a gente. Sim, né? com certeza. Vamos lançar. Ou a gente vai lá, né, Tia? Já cobriu o evento, né? Melhor ainda, vamos lá cobrir. Meu, que demais essa história que vocês estão contando. É muito bom. Eu tô... Muita Poxa. coisa. A gente fica muito orgulhoso de estar nesse movimento, e não porque a gente está propondo esse movimento, é porque a gente realmente quer incluí-los. Vocês poderiam ficar na casa de vocês, né? Você podia ter... Vou ficar quieto aqui, você também. Não vou fazer isso. Mas é aquilo, né? Parece que é a mão do divino. Ó, você vai vê pra cá, como se vai a gente caminhando. pegar a história, uma coisa vai se juntando a outra, vai se juntando a outra, e a gente está quase fechando o círculo. Se Deus quiser, vamos fechar. Nosso sonho era trabalhar com o Instituto desde que a gente começou a trabalhar, Então, né? aí agora Como começou. representante, hoje estamos aqui. E fazemos parte desse movimento, viu, Ed? Estamos com você. Sim, Movimento, com certeza, com É certeza. isso. E eu tô com uma coisa que você falou, Ed, sobre o concurso, que ele vai além de um concurso, né? Muito além do concurso, muito. A visibilidade para a gente foi, assim, excepcional. Tanto é que até pelo concurso, e depois nos convidaram para poder conversar sobre a moda inclusiva na PUC, né? Na Faculdade de Moda. E a gente percebeu que o pessoal, como está começando agora, eles são muito acessíveis. Eles falaram assim, são os nossos bebezinhos, né? Porque são os que estão começando, módulo 1 e módulo 2 lá. E é esse pessoal que está absorvendo tudo agora. Como nunca foi falado, e agora a gente está sendo pioneiro, e a Rosângela, para poder discutir esse assunto, eu acho que eles são os futuros que vão estar divulgando, multiplicando. Né? Porque não existe numa escola de moda uma matéria moda inclusiva. Que eu acho que eles vão ser pioneiros até nisso também, de ter uma matéria inclusiva dentro da moda, porque nunca foi falado sobre isso. A pessoa chega e faz o que ela acha que ela vai fazer, né? Porque aí monta da cabeça dela, faz aqueles desfiles mirabolantes, mas e aí? É consumível aquilo? Não é. Então eu acho que até nisso a gente conseguiu entrar, e eu fiquei muito contente com esse pessoal da faculdade por conta disso. Além da acessibilidade deles estarem querendo que a gente entre lá dentro, nós fomos muito bem recebidos lá na semana passada. Foi ótimo, né? Foi muito bom. E como a Rô falou, eles são o futuro daqui para frente. É um porque trabalho de formiguinha, né? Mas começa na educação, é a base. Sim, é a base. Não tem como. Olha, quando eu fiz a faculdade, a gente ouvia falar sobre Aliás, começou... A moda inclusiva começou a ser falada naquele período, mas na faculdade a gente não discutia. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que isso realmente precisa ser colocado lá na faculdade. Por quê? O designer de moda tem que ter a visão. Qual é a função do designer? É facilitar a tua vida. É fazer coisas esteticamente agradáveis, mas que sejam funcionais para você. Porque senão a gente ia ser artista, né?
Se não tiver que ser funcional, eu vou colocar dentro da arte propriamente dita, né? Que é para você refletir, para você ser crítico. A arte é maravilhosa. Mas o designer, ele não é artista. Ele é um cara para funcionar. Ele tem que imaginar coisas. Você tá com esse suporte aí para segurar o seu microfone, porque um designer viu a sua dificuldade e resolveu criar esse suporte. Então é para isso que serve o designer. Se ele serve para isso, o designer de moda tem que necessariamente ter um olhar para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Faz parte do curso. Não dá para você passar por isso sem falar sobre isso. É muito importante. Você vai encontrar lá na frente, né? Não tem... É, exatamente. Não, Então, assim... Não, Não. E olha como envolve muita gente, né? A gente chegou nessa ideia, eu até perguntei na faculdade lá, como que a pessoa ia demonstrar uma peça para um deficiente visual risca de giz. Né? Porque tem gente que não sabe o que é uma risca de giz e tem gente que conheceu, mas como que ela vai identificar uma cor e uma peça risca de giz? Até que uma chegou e falou assim, eu pegaria a minha unha e passaria a minha unha no seu braço ali e você ia ver que era uma risca. Eu falei, mas eu não tô sentindo essa peça. Você tá demonstrando, mas eu não tô sentindo essa peça. Então é muito além, porque você pode ter uma indústria que queira confeccionar uma peça risca de giz já com uma costura pronta. Exato. Né? E vai ser uma peça de moda que todo mundo vai poder usar. Aliás, até existe, né? O tecido com risca de giz é feito com a linha branca, né? Porque o risca de giz tem de outras cores, mas o clássico é preto com uma linha branca. Então tem a linha, só que não tem textura. Não tem textura, Então, visualmente você não fica vê sabendo, é que só visual. Foi o que a gente se deparou no concurso. Os jurados viram, mas não sentiram. E é o que eu falo, eu não vejo, mas eu sinto. Né? É o contrário. É o contrário. E aí eu peguei ainda falei, joguei uma outra. Falei, tá, como que vocês vão mostrar agora para uma pessoa deficiente visual o que é aquele tecido que tem os pontinhos? É o Poá. O poá. Como que você demonstra para um deficiente visual um poá? E aí, o que eles... Ficaram borbulhando, né? Pifou a cabeça. Olha, no mínimo, a gente está colocando as pessoas Pra pensar, caixa, entendeu? Tem que É. sair da caixa, porque até quando a gente chegou lá, e uma das coisas que a professora pediu, assim, ó, não vão pensando só no braille, saia da casinha. Que demais, meu. Ô, Ed, você falou do Fashion Week. Vai criar um separado. Você falou Não, ele não quer separar. Não quero separar, Ele quer né? incluído. O que você quer fazer? Manda aí, Ed. O que você quer fazer? Eu penso em trabalhar até ainda com alguma coisa, que tenha uma passarela inclusiva. Para que o deficiente visual possa desfilar numa passarela, que um cadeirante possa desfilar numa passarela, porque isso é possível. Junto com os A pessoa. modelos. Não separar. Não Perfeito. separar. Porque isso é segregação. Perfeito. É segregação. Então, a empresa tem que ter a ideia da inclusão total, inclusão mesmo, não segregação. Então, se ela está fazendo modelos para as pessoas, para o consumidor de modo geral, ele tem que incluir todos os consumidores. Por quê? Você não vê nenhum cadeirante pelado por aí, vê? Precisa de roupa para ele. E por que é que o cadeirante é que tem que se adequar à roupa e não a roupa a ele? Esse é o pensamento. Por que um amputado ou tem que andar com um pedaço ou andar com a perna da calça dobrada, ou do braço, sei lá, e não a indústria pensar numa forma dele usar isso daí, ou com uma prótese, ou se ele não quiser uma prótese, não ter aquele pedaço que fique pendurado. Não é o cadeirante ou o deficiente que tem que pensar as soluções. Quem vai vender que tem que pensar soluções para o público todo. Então, é no mínimo um pensamento que a gente precisa começar a discutir. Muito. É muito importante discutir isso. Excelente. Gente, passou rápido, né? Passou. Muito rápido, né? Eu não vi a hora passar. Eu ficaria o dia inteiro aqui. Eu não vi a hora passar. O James é bom de papo, né? Porque aí a gente ia ficar contando causos aqui. Né? Ed, parabéns. Obrigado mais uma vez. Convite. A gente costuma pedir para todo convidado nosso.
Giovana na cabine de Giovana comando na cabine mandou de sinal. Sinal, calma. Ei, Ela levantou a mão aqui, eu vi, Ó, o eu Júlio tava falei, falando. eu falei Ed. pra calma você aí, que o deixa eu- Ed fala demais. Eu não tô te vendo, hein, Giovana? mano, Então a eu- gente tá. a gente É tá o nosso chorinho, é o nosso chorinho aqui agora. É o chorinho do podcast, hein? A única coisa que você esqueceu de falar, Vai, que a Ju. gente vai lançar agora com o CCT. Ah, cara, eu sei. Ah, Ó, é o Júlio, viu? Eu me machuquei, eu tomei remédio. Quem tá com Nossa. intervalo de memória é ele. Não É, sou porque eu, não. aqui a gente tá falando da. Não, é verdade. Ó, Giovana. Vocês estão. Vamos lá. Ele jogou tudo A gente convidou a Rô aqui para falar sobre a moda inclusiva. Mas nós fomos no ICCT e nós gravamos a oficina. E o pessoal lá costurando histórias fantásticas de superação. Sim. Nossa, Maria, por exemplo. Então, breve, né, Giovana? Já quer falar quando vai lançar? Mês que vem, depois desse episódio, mês que vem a gente está soltando esse especial lá dentro do ICCT, na oficina de moda, para vocês entenderem, sentir pelo menos, assim, não vão sentir na prática, mas Sim. vão pelo menos aí uma noção. escutar e ter uma noção Sim. do que é o trabalho do ICCT. Que não é só costurar. Não é só Não, que foi, é muito como além. diz o Ed, é É além. muito além. E não só isso. Vai. Olha o resto. O que, Giovana? O que, Giovana? Mas o que eu tô esquecendo? Ai, gente, parece que... Olha. Ah, pra se inscrever? É isso que você tá querendo? Pra pedir? Não. Mês sim. Ah, mês não. tá, Teremos, gente. porque não é só Giovana um. jogou essa. A gente não tinha. Não, Calma, é só calma, um. calma, gente. Vamos lá. Acontece na vida real. É, Vamos lá. vai falar outro nome. Então nós vamos ter especiais, pessoal. Cada episódio, uma oficina, um episódio e uma oficina. É isso, Giovana? Ah, tá vendo? Eu falei isso. Gente, Glauco, não tava aqui escrito isso pra falar. O script de Tá? papel você escreveu. Ah, Seu script de anotação aí não tava, né? Nossa, gente, produção errou. Joga na Gente, o que eu tô esquecendo? Ai, desculpa, Gal, desculpa. Oi, Ed. Aí um de cada vez, vê quem quer falar primeiro. Pra todos os convidados, a gente pede para deixar um recado aqui para nossa câmera Cyndi Lauper e para nossos ouvintes do presente, futuro, passado, todo mundo que vai aparecer aqui, uma mensagem que vai ecoar pela eternidade. O Ed. Vai, Ed, você. Eu logo assim. De cara, já foi você. Meu Deus do Você céu. foi meio Giovana agora, hein, Tô Rô? pensando em eu não consigo ler nada pra poder falar, que não tem como colar. Eu não Não consigo. tem teleprompt. Não consigo colar. Ai, Rô, vou esperar. Ai, vou jogar pra você. Vai, Tá bom. Rô, Vai, vai. depois Tá, eu penso. Eu Deixa eu vou dar pensar. uns minutinhos para ele pensar. Ah, queridos, vocês que estão nos vendo, vamos fazer o seguinte. Pensem sobre o que nós discutimos aqui hoje. São ideias que todos vocês poderão ter. Só não se esqueçam que toda vez que a gente for pensar em qualquer tipo de deficiência, a gente precisa ter contato com essas pessoas. A gente precisa conhecê-los, saber quais são as dificuldades deles, o que a gente pode fazer, o que a sociedade pode fazer para que todos possamos viver juntos, em comunidade. Assim como o homem, conforme foi se civilizando, a gente foi vivendo em comunidade. Isso é muito importante. E para isso, eu os convido a conhecer o trabalho do Instituto. É um trabalho lindo, é um trabalho muito bom. E não é lindo no sentido piegas, tá, gente? Não é assim, porque os deficientes visuais são seres humanos normais, como a gente. Só que eles se depararam ou nasceram com uma dificuldade que nós não temos. Ou, durante a vida, adquiriram essa dificuldade. Então, vão lá conhecer o que eles fazem para conseguir superar e, de repente, vocês podem ajudar. Podem ter uma ideia, podem apoiar o Instituto. Tem muitas formas, muitas formas. Eu, como sou uma defensora tanto da nossa Mãe Terra, quanto da natureza, quanto agora estou acessível, estou cuidando das pessoas que têm dificuldade, e amo cachorro de paixão, minha gente, né? A gente tem que pensar que, às vezes, você não pode ir adotando tudo que é cachorro que você tem na rua e levar para sua casa, né? Não dá. Tem um custo, tem uma série de coisas. Mas se a gente apoiar uma pessoa que cuida dos cães, você já está melhorando a vida de muitos. Os meus deficientes visuais ou qualquer outro tipo de deficiente não são cachorrinhos.
Mas para mim, o cachorro é tão importante quanto, tá, gente? Me desculpa, se vocês quiserem cortar isso, pode cortar. Mas eu amo o cachorro. Mas as pessoas, se você não pode ajudar um deficiente praticamente, você pode ajudar uma ONG, uma ONG que se dedique a ajudá-los. Ajuda bastante. É o meu recado. Perfeito. Obrigado, Rô. E aí, Ed, agora deu tempo pra você pensar, cara. Voltou Agora... a bola aqui, né? Você pensa, mistura tudo. Eu tava pensando que assim, eu acho que assim, como a gente sempre falou aqui, e eu falo que nessa vida é uma experiência, né? Então eu acho que o grande lance é você se permitir a passar essa experiência. E essa experiência você tem as dificuldades? Tem, mas que você tenha na cabeça é assim, eu vou me permitir, eu tenho a opção, vou passar isso bem ou não, entendeu? Por isso que eu até sempre brinco e falo assim, me siga lá no ed.vitrine, porque lá você vai ver que eu tenho uma vida praticamente, entre aspas, normal. Não enxergo, mas assim, ó, eu ando, eu durmo, eu como, eu tenho um relacionamento, eu viajo. Eu cozinho, agora eu tô costurando. Então, ali é um dia a dia que eu tô começando a postar para mostrar que isso aí é possível. Né? Tem as dificuldades, mas que se você tem um pouquinho de força de vontade, você se permite, é possível. Então, o meu recado é esse. Perfeito, Ed. Obrigado, viu? Obrigado, Rô. Obrigado, Ed. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção de vocês. Ai, Até o próximo episódio, se não... Se não for antes. Então tá certo. Namastê. Namastê. Tchau. Tchau. Obrigado, Tchau. Giovana, na cabine de comando. Giovana. Tinha esquecido da Giovana. Eu sempre esqueço, Giovana.